Como reconstruir a vida depois de um relacionamento abusivo? Você sabe como? Então fica comigo que no vídeo de hoje eu vou tratar desse assunto. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, psicanalista, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Reconstruir a própria identidade após um relacionamento abusivo é um dos processos mais profundos que nós temos e um dos mais desafiadores na condição da vida emocional. Porque quem passou por esse tipo de problema, esse vínculo, ele não sai ileso dessa condição. Além das lembranças dolorosas, ela sai muitas vezes com a percepção de si um tanto quanto fragmentada, distorcida, enfraquecida. E a pessoa deixa de saber quem é, a pessoa se sente algo, ela não sabe o que é na verdade, e ela não sabe se merece aquilo ou se acredita que está passando por aquela experiência. Eu vou lhe dizer uma coisa, como psicanalista, eu afirmo que o abuso não destrói apenas a relação, invade a estrutura interna da identidade daquela pessoa, do ego daquela pessoa. E é por isso que a cura não pode ser uma cura superficial. É por isso que ela precisa ser uma cura tanto emocional, cognitiva e espiritual. No vídeo de hoje eu quero trabalhar, guiar você que está nos assistindo nesse processo de reconstrução. E o primeiro passo que nós vamos dar é entender o que acontece com sua identidade no relacionamento abusivo. Antes de reconstruir, é essencial entender certos problemas, certas condições que já estão em evidência na sua vida, para entendermos toda a situação. Relacionamentos abusivos, especialmente com pessoas com traços narcisistas, operam através de 3 mecanismos que são principais. Por exemplo, a desvalorização contínua. A vítima ela passa a ouvir críticas constantes, diretas, ou aquelas críticas sutis. Você é sensível demais, você é exagerado, você nunca faz nada certo, desista de tentar ser correto porque você não consegue. Estou vivendo com você há tantos anos, eu sei muito bem quem você é. Você nunca foi nada, nunca vai ser nada, ninguém te suporta, né? Todas essas palavras que, na verdade, fala mais da pessoa que está dizendo do que de você, com o tempo, ela deixa de ser percebida como apenas palavras e elas são interiorizadas na sua vida, no seu subconsciente, e passa a fazer parte da sua vida como se verdade fosse. Olha, preste atenção que isso é muito importante. Um abusador, né, do relacionamento abusivo, seja ele ou seja ela, eles têm uma fase, ou seja, um ciclo composto de 3 fases. A idealização, a desvalorização e o descarte. Com essa condição, no período do descarte, que é o período em que as críticas aumentam, que as pessoas começam a falar
coisas que realmente não sente, mas que dizem para poder machucar. O abusador, muitas vezes, ele, para tentar atingir a sua vítima, ele começa a criar métodos de tortura psicológica. E começa com aquela questão de desvalorizar tudo que você faz, de dizer que você é uma pessoa perturbada. E com o tempo, quando isso não dá o resultado que ele espera, então ele parte para algo mais destrutivo, que é o que nós conhecemos como gaslighting, que é aquela tentativa de fazer você se tornar uma pessoa louca. Certo? Então ele quer levar você à loucura. Então muitos deles tiram quadros do lugar e depois você pergunta: onde está aquele quadro? A pessoa diz: não, esse quadro, nunca teve quadro aí não. E você começa a duvidar da sua percepção da realidade. Ou quando ele passa por você e diz assim: olha, eu vou sair. Aí você está lá na cozinha, ele diz que vai sair e você está certo. Com 5 minutos que você vai na sala, ele está lá deitado no sofá. E você não ia sair? E ele vai dizer: eu nunca disse que ia sair. Você está ficando perturbada. Olha que maquiavelismo tremendo. Tudo isso para fazer você parecer louca. Esse tipo de comportamento, ele tende a querer fazer você uma pessoa, a desorganizar o processo de raciocínio para que a sua mente gere confusão e essa confusão interna torne essa pessoa dependente dela. Então a pessoa começa a dizer: realmente, eu acho que eu estou com problema. Aí ele vem com aquela ideia: olha, só eu posso cuidar de você, só eu posso lhe compreender. Do jeito que você está agindo, muitos vão lhe chamar de louco. Você, com medo dessa reação das pessoas, que ele disse que ia fazer, então você fica em casa e depende dele para tudo. Essa dependência emocional leva você a se submeter ao abusador, que alterna esse pensamento com carinho e agressão. Uma hora ele está carinhoso com você, que parece que é o melhor homem do mundo, a melhor mulher do mundo. No outro dia, ele está lhe arranhando, gritando com você, né? Lhe torturando psiquicamente, né? Psicologicamente, fazendo você viver naquela corda bamba. O que é que eu fiz? O que foi que eu fiz? O que é que eu posso fazer? E esse ciclo viciante faz com que a vítima passe a viver em função da validação daquela pessoa. E você passa a conviver com essa pessoa como que pisando em ovos. Pisando em ovos. Tenha cuidado. Você pode se libertar disso. Então, o resultado do comportamento desse é a fragmentação do ser. O que nós consideramos aqui no final das contas é que a pessoa, ela não confia mais em si mesma, ela passa a perder a sua autonomia emocional, ela passa a sentir-se vazia, sem identidade, ela vive com a culpa constante, ela se desconecta dos valores e propósitos que ela tinha. E como se sua identidade tivesse sido sequestrada, ela não tem mais ação, então ela vive sob o controle daquele abusador. Olha, existe um método que nós utilizamos nos nossos aconselhamentos que às vezes pode parecer radical, mas é necessário. Ele se chama o luto pela pessoa que você era. Primeiro você tem que entender o seguinte: você, quando entrou nesse relacionamento e se submeteu à vontade do abusador, você fez morrer aquele que você era. Você tem que ressuscitar.
Então tem que viver esse luto. E esse luto é sobre sua versão anterior, quem você era, sua espontaneidade, sua segurança emocional, seus sonhos, que muitas vezes, e em muitos casos, eram grandiosos, e que você não fez, não realizou, e deixou tudo para o passado, para outra vida, quem sabe, pensando que um dia pode haver uma outra vida e você vir diferente. E eu lhe digo uma coisa, você precisa viver esse luto e parar de sofrer nas mãos do abusador. Então, como é que você vai viver? Permita-se sentir tristeza, permita-se, sem culpa. Escreva sobre o que você está passando, sobre essas experiências. Reconheça o que foi tirado de você. Eu era assim, hoje eu estou assim. Eu era assim, eu sonhava com isso, hoje eu sonho com isso. Reconheça o que foi tirado. E aí pare de romantizar o passado e passe a tentar revivê-lo. E como você faz isso? Olha, primeiro separando a sua identidade da narrativa do abusador. Você é você. O que o seu abusador diz é o que ele diz. Fica lá na conta dele. Você tem que ter essa consciência. E para isso eu vou lhe dizer, não tem que fazer sozinho. Não vai conseguir. Procure um profissional da mente, né? Da saúde mental, um psicólogo, um psicanalista, que vai te ajudar a sair dessa situação. Se o caso for muito grave, então procure um psiquiatra. Ele vai passar medicamentos que vai tentar equilibrar essa questão. Mas nunca faça sozinho, porque você não consegue. Certo? Não consegue. Então, durante o abuso, você recebeu alguns rótulos. Você é difícil. Você é insuficiente. Você não merece coisa boa. Você é um perdedor. Você é um fracassado. Você é uma fracassada. Você é inútil. Você é um inútil. Essas frases não são sua identidade. Elas são frases que são, na realidade, projeção daquela pessoa que está falando. Na realidade, tudo que ela está falando para você é ela. Mas ela não suporta essa verdade, então ela projeta em você. Entendeu? Agora, você tem um exercício terapêutico a fazer. Nesse caso, faça 2 listas. O que você acredita sobre você e o que essa crença provocou quando você veio acreditar nessas mentiras do abusador. Você vai perceber que muitas dessas crenças não nasceram de você, foram criadas por ele. Então você tem que ser muito eficiente nessa questão, muito minuciosa nessa questão. Então, reconecte-se com você mesmo, certo? Com sua essência. E após limpar as distorções, aí vem o próximo passo. Eu vou fazer um outro vídeo sobre esse outro passo para redescobrir quem você é. Eu vou dar o passo a passo aqui para você entender e você seguir. Certo? São perguntas que você pode fazer a você mesmo. Por exemplo, o que eu gosto de fazer sem a aprovação de ninguém? Ou o que me faz sentir vivo ou viva? Ou então, quais são meus valores reais? Você tem que responder essas perguntas. Quem eu era antes de ter esse relacionamento? Quando você começar a fazer essas perguntas, aí você vai notar que vai começar a abrir uma brecha na sua vida e você vai começar a sentir que é necessário retornar a hobbies antigos, que você vai ser ajudada nesse sentido, passar um tempo sozinha, passar um tempo sozinho, né? De forma consciente. Você pode desenvolver autonomia emocional nesse período.
aprender a ouvir mais a própria voz interna, que pode te ajudar, né? Identidade não é algo que você cria do zero, é algo que você reencontra. Então é importante que você reconstrua a autoestima de forma sólida. E aí você pode fazer de um jeito mais fácil ou de um jeito mais difícil. Do jeito mais fácil, eu vou passar aqui, um outro vídeo eu faço o jeito mais difícil. Mas aqui o jeito mais fácil é que após o relacionamento abusivo, a autoestima não pode ser baseada na experiência de validação externa. Ou seja, você não precisa de opinião de ninguém para isso. Você pode seguir aquilo que você mesmo acredita. São pelo menos 3 pilares que eu quero destacar aqui. A autopercepção realista, ou seja, você precisa se ver como você realmente é, sem dizer que você é inferior, nem dizer que você é superior. Não idealize nada que seja extravagante, seja você mesmo, simples. E cultive a autocompaixão, pare de se culpar por ter sido assim, por ter feito isso, por ter saído antes. Pare de se culpar. Você estava emocionalmente envolvido, estava confusa, estava fraco, muitas vezes manipulada. E então você tem que aprender algo importante, que é o autorrespeito. Isso significa estabelecer limites claros, tanto para você quanto para o abusador. Porque esse período que você está se recuperando, lembre-se, é a fase do descarte, ou seja, ele te largou de alguma forma, porque ele descobriu que você sabe quem ele é, e aí lhe deu a chance de você recomeçar. É esse o assunto do nosso tema. E agora você está reaprendendo a agir. E nessa condição, desse processo de recuperação, você tem que estabelecer limites. Por quê? Porque ele vai andar procurando novas vítimas e vai voltar para você. Vai tentar voltar, porque você é uma fonte de suprimentos narcisista para ele. E ele quer essa fonte. Então, não aceite mais o desrespeito. Não aceite, se o aceitar de volta, não aceite que ele lhe desrespeite. Imponha limites, não tolere manipulação, não negocie sua dignidade. Autoestima saudável não é se achar incrível. A autoestima saudável é não aceitar ser tratada com menos do que você merece. Então, existe o papel espiritual aí muito importante, que é a cura completa, não apenas psicológica, mas também espiritual. Relacionamentos abusivos muitas vezes geram culpa espiritual, distorções sobre Deus, achando que Deus é igual a esse manipulador, sentimento de abandono, achando que Deus lhe abandonou, que você está sozinha no mundo, confusão entre submissão e passividade. E quando você se reconstrói espiritualmente, você começa a separar Deus das experiências abusivas. Essas experiências não foi a vontade de Deus, foi permissão. Mas Deus não quer isso, certo? Deus quer que você experimente qual seja a boa, completa verdade e vontade de Deus. Então, separar Deus das experiências abusivas é muito importante. Não projete no divino aquilo que você viu no abusador, certo? Deus não é abusivo. Deus é misericórdia, viu? Então, desenvolva uma fé saudável. Procure uma condição espiritual, uma fé madura, que não te anula, mas que te fortalece espiritualmente e verdadeiramente.
Então, não se prenda ao abusador, não silencie diante das suas investidas e não se destrua pensando em agradar quem quer que seja. Reprograme a sua vida. E eu quero te dizer uma coisa. No próximo vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Eu quero que você comece a fazer esses exercícios que nós falamos aqui ainda hoje. Eu sei que é difícil. Não pense que eu estou alheio a essa questão. Eu sei o quanto é difícil. Mas tente. E coloque aqui nos comentários se você está tentando, se você já passou por essa experiência, o que você poderia fazer melhor, ou o que você já fez que já te ajudou, certo? Como você conhece pessoas que já passaram por isso, como você gostaria de ser ajudado. Nós vamos dando dicas aqui se você interagir conosco, tá certo? Então, comente aqui, pegue o link desse vídeo, mande para alguém que você sabe. Esse alguém já passou pela sua cabeça enquanto você está olhando isso aqui. Então, mande o link para ela, para ele. Não tenha medo. Vamos mudar isso para o teu próprio bem, tá certo? Nós ficamos por aqui. Eu te espero no nosso próximo vídeo. Vai ser legal.